Hoje nós estamos terminando uma série de pregações, né? Nós pregamos aqui na igreja em séries. Normalmente nós pregamos as séries à noite, e essa série, que se chama Quem Sou Eu, ela tem sido uma série muito importante para nós, e nós resolvemos pregar de manhã e de noite. E ela se encerra hoje à noite. Então, se você faz parte dessa igreja e não tem o hábito de vir aos cultos de manhã e de noite, se você nos visita, seja bem-vindo, você é livre, todos nós somos livres. Mas eu queria realmente influenciar você a vir hoje à noite também, porque a mensagem de hoje de manhã vai terminar hoje à noite. Então, assim, é importante que você esteja aí com a gente para ouvir coisas importantes. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Nós já falamos nessa série aí sobre uma série de coisas, sobre o cristianismo, sobre nossas vidas. No domingo passado nós falamos sobre identidade, como é importante falar sobre identidade. E é bom, a gente tem tão pouco tempo, meia horinha aí, 40 minutos no máximo entre adultos, né? A gente tem o privilégio aí, principalmente quem é pai sabe disso, de deixar nossas crianças uma meia horinha aí nas mãos de alguém, a gente dá aquela relaxada. Então, assim, é papo de adulto, é papo para você que é crente, que vem aqui na igreja há anos, para você que nunca entrou aqui. Esse é o nosso objetivo das conversas que nós temos tido aqui. E essa pergunta, né, quem sou eu, é uma pergunta tão importante, tão séria. E hoje a gente vai falar sobre algo que parece muito bem compreendido, mas não é não. E o nome dessa palavra para responder essa pergunta hoje é idolatria. Para responder quem sou eu, a gente vai falar um pouco sobre idolatria, porque idolatria tem tudo a ver com a resposta a essa pergunta. Hoje a gente vai falar sobre idolatria e a crise do ser e do ter. Vai ser a mensagem de hoje aí, de manhã e de noite. Eu queria realmente te convidar a estar nessas duas, porque vai ser muito importante. E é engraçado que quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa em uma estátua e a gente idolatra um santo ou alguma coisa parecida, e a gente, como protestantes, às vezes é interessante ver discussões de protestantes com católicos, e às vezes isso é colocado de uma maneira tão simplista, tão superficial. Ah não, não sou católico não, porque os católicos são idólatras. Católicos idolatram Maria, idolatram sei lá quem, tem um monte de santo. Como se idolatria fosse algo simples, nesse nível, e que a gente pudesse mensurar dessa maneira. Mas idolatria pode e é muito mais do que isso, do que o simples fato de adorar a uma imagem ou adorar alguma coisa. Na verdade, um ídolo é qualquer coisa que seja mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, para a sua existência ou para a sua identidade. Qualquer coisa que na prática seja mais fundamental do que Deus para a sua existência, para a sua felicidade ou para a sua identidade é uma idolatria. Isso está muito além de uma estátua. E aqui no Brasil a gente tem uma história um pouco anticatólica, infelizmente, em alguns momentos, eu digo infelizmente, que qualquer símbolo os protestantes têm a tendência de rejeitar. Por exemplo, eu morei um tempo fora, bastante tempo, e tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e vela é uma coisa que os protestantes têm muita resistência. E é interessante que às vezes eu ia em alguns projetos tão legais, tão bacanas, de jovem e tal, de adolescente, e que tinham ornamentações, decorações com vela, e era tão normal, tão natural. Mas aqui no Brasil, vela, os protestantes têm uma certa resistência com ela. Qualquer coisa que se coloque uma vela, isso aí já está cheirando a idolatria. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim como uma imagem, como um desenho, um quadro. É engraçado que tem um quadro de Jesus lourinho, de olho azul, com cabelo, né, bacana, tipo Brad Pitt, que é o Jesus de hoje em dia, né? É louro de olho azul, com cabelão, tipo aquele, né, galã de novela americana. Isso pode, mas é quase incoerente quando você vê onde Jesus nasceu, qual é a probabilidade que ele, fisicamente, que ele fosse. Mas isso pode. Então, tem coisas que a gente tem que parar para pensar, onde está essa idolatria que a gente tanto fala. E para responder quem sou eu, essa pergunta é fundamental.
Tem ídolos em todos os lugares, existem ídolos. Qualquer cultura, qualquer ideologia, qualquer religião, qualquer família tem a possibilidade de estabelecer ídolos. Qualquer uma. E a grande questão é como é que a gente enxerga e como é que a gente vive isso. Porque sim, tem os clássicos, né? Quais são ídolos clássicos da nossa cultura americana, norte e sul-americana, porque nesse ponto é bem parecido. Ídolos clássicos de uma cultura capitalista. Dinheiro, fama, poder, sexo. São coisas que rapidinho, isso pode se tornar um ídolo. Mas a gente se resume a isso em muitos momentos. E na verdade, eu queria ler alguns textos da Bíblia com você, para que a gente entenda que ídolos, na verdade, são deuses que a gente cria para nós. E podem estar muito mais longe do que a gente imagina. Na verdade, é uma guerra de deuses. Porque a Bíblia diz, eu vou ler um texto com você que está lá em Deuteronômios. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir, senão vai estar sendo projetado aqui na parede. Deuteronômios, capítulo 6, versículos 13 e 14. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses. Opa, volta um pouquinho, Raquel, por favor. Temerás ao Senhor teu Deus e servirás, e pelo seu nome jurarás. Pode continuar. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de ti. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de ti. Outro texto que a Bíblia fala sobre idolatria. Mateus, Evangelho de Mateus foi uma carta escrita por Mateus para falar sobre a vida de Jesus. Capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Será que a gente pode, no meio de uma igreja protestante, metodista, aqui em Botafogo, em 2016, com músicas agradáveis, com pessoas inteligentes, estar servindo e adorando a dois senhores? Isso é possível? Infelizmente, é muito possível. E infelizmente, tem feito a igreja travar. A idolatria tem feito a igreja travar. E para a gente responder quem sou eu preciso saber se eu estou vivendo isso, para saber se eu sou alguém que serve a Deus ou não, como nós temos falado aqui nos últimos domingos. Muitas vezes, o que nós fazemos definitivamente não define quem nós somos, e talvez você saiba disso. Na maioria das vezes, nós somos apresentados pelo que fazemos. E as pessoas estão muito mais interessadas em saber se a gente tem um cargo bom na nossa empresa, se a gente está bem de vida, se a gente está bem estruturado, do que quem nós somos. Eu aprendi a fazer uma pergunta para pessoas que chega a ser desconfortável, porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir essa pergunta. Lá na França, como eu falei aqui há pouco tempo atrás, as 3 perguntas clássicas são: qual é o seu nome, da onde você vem e o que você faz da vida? Com essas 3 perguntas, as pessoas acham que te conhecem. Qual é o seu nome, da onde você vem, porque da onde você vem vai te dizer a cidade, o estado, o sotaque, a cultura, e o que você faz da vida. Aí você vai dizer que você faz alguma coisa, e aí a pessoa vai dizer que te conhece ou não. Isso é tão banal, tão pequeno quando a gente pensa assim. E tem gente se escondendo atrás do que faz. Eu aprendi a fazer uma pergunta lá que deixa as pessoas desconfortável. Sempre eu chegava para conhecer alguém e perguntava: qual é o seu nome? Da onde você vem? Aí ele ficava esperando a terceira clássica pergunta. E eu perguntava: o que você gosta de fazer? Aí ele ficava e não sabia responder. Mas como assim, o que eu gosto de fazer? Não, mas eu sou médico. Não, mas o que você gosta de fazer? Você gosta de ser médico? Você gosta de ser administrador? Não, mas porque às vezes, não sei se você já parou para pensar nisso, às vezes a pessoa está desempregada. E aí, antes de conhecer essa pessoa, você chega para ela e fala: o que você faz da vida? E ela já fica num complexo de inferioridade por te dizer que não tem um trabalho. Ou porque ela cuida das crianças, e na sociedade de hoje, onde está na moda ser feminista, ser isso, ser aquilo, a mulher tem que ter um trabalho tão
bom ou melhor do que o homem. E aí, se aquela pessoa não trabalha, ela já fica pisando em ovos ali para te dizer que não trabalha. E é impressionante como a gente cerca as pessoas de perguntas que às vezes são perguntas que não tem nada a ver com quem nós somos, mas tem a ver com o que projetam em cima de nós. E aí eu pergunto o que você gosta de fazer, e as pessoas normalmente elas ficam assim, mas eu não sei. Ué, não, porque eu estou há tanto tempo trabalhando nisso, e aí depois de um tempo, depois de uma certa intimidade, normalmente vinha, mas na realidade mesmo, eu queria era ser músico, eu queria era ser artista, eu queria era fazer isso, e acabou que, enfim, pelas circunstâncias da vida, eu estou fazendo isso, eu estou sem fazer nada, eu estou desempregado. E o problema é que muitas vezes o que a gente tem feito tem definido quem sou eu. Isso é a maior mentira que que todo mundo sabe que não está bem, mas tem vergonha de dizer, tem pregado para nós. O mundo prega para nós que nós somos o que nós fazemos. Isso não é verdade. Nós somos antes de fazermos qualquer coisa. E a idolatria está por trás disso. Porque, presta atenção, se você não é cristão, se é a primeira vez que você entra numa igreja, hoje, tudo bem, você talvez não esteja em vantagem nessa pergunta que eu vou fazer aqui. Agora, se você é cristão, se você é membro de uma igreja, se você é membro dessa igreja, se você está aqui há algum tempo, se você diz que Cristo é o Rei, o Senhor da sua vida, se você diz que Ele é a essência da sua vida, mas não há a menor mudança na tua vida, na tua cultura e na cultura ao teu redor, por causa dessa afirmação, tem alguma coisa errada. Me desculpa ser direto e duro, mas tem alguma coisa errada. E esse é o problema da religião. A religião coloca dogmas, regras, normas que não mudam, que engessam, que às vezes nos aprisionam, mas não mudam. E às vezes eu olho coisas acontecerem no nosso redor. O pastor Roberto estava falando aqui de um homem na Bíblia chamado Estevão. Não sei se você sabe quem foi Estevão. Estevão foi uma pessoa que foi um discípulo de Jesus. Começou a seguir Jesus. E de repente, por seguir Jesus, ele foi perseguido e morreu apedrejado. E na hora de morrer apedrejado, ele olha e fala assim, olha o que uma pessoa fala quando está morrendo apedrejada. Eu vejo os céus abertos. E olha para todo mundo que estava apedrejando e fala assim, Deus, não bota esses pecados aí na conta desse pessoal não, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Alguém em sã consciência natural, com a vida corrida de trabalho, de dinheiro, de pagar conta no fim do mês e de botar as prioridades onde a sociedade diz que a gente tem que colocar, e como diria o Lulu Santos, assim caminha a sociedade com passos de formiga e sem vontade. Alguém com essa cabeça poderia olhar para alguém que está apedrejando. Imagina a galera dos direitos humanos ali, né? Agora está tão na moda, é da moda também defender os direitos humanos. Aí uma pessoa entra num quarto de um hotel, aí essa pessoa, ela vai matar 3 pessoas, e aí de repente uma das 3, por um impulso heróico, resolve pular em cima dessa pessoa, tira a arma dela e para não matar as 3, ela vira e atira. Aí o juiz diz que essa pessoa que agiu dessa maneira está errada e é um homicida. Porque assim são os direitos humanos hoje em dia. Diante de um psicopata que ia matar 3 pessoas, a pessoa se defende e mata ele. E não sejamos hipócritas, somos adultos aqui. Talvez todos nós, ou a grande maioria de nós, faríamos exatamente a mesma coisa. Mas os direitos humanos têm a bola da vez. Imagina o cara sendo apedrejado e todo mundo jogando pedra nele, e ele vira e fala assim, não precisou de direitos humanos, ele vira e fala assim, olha, Deus, não bota esse pecado na conta dessa galera aí não, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É tão forte isso. Por que isso não acontece mais nas igrejas? Hoje, no culto das 8h30, o pastor Roberto estava falando sobre um líder de uma igreja que virou para ele e falou, eu até acredito que Deus tem poder, como eu leio na Bíblia, mas eu não vejo mais essas coisas. Eu nunca vivi essas coisas. Por quê? Essa é uma crise minha, enquanto líder de uma igreja. Será que ir à igreja é sentar num banco domingo de manhã, ouvir uma pessoa falar
dar dízimo e oferta, obedecer um conjunto de regras e viver a nossa vida de trabalho, correndo atrás do vento? Será que isso, ser cristão, se resume a isso? Se for, é uma coisa muito chata. E eu falo isso, meus irmãos, minhas irmãs, com muita liberdade, porque eu me baseio em alguém da Bíblia. Paulo chega na Bíblia e fala assim: se a nossa esperança, se a nossa vida se resume a isso aqui, nós somos os mais infelizes dos homens. E isso tem tudo a ver com idolatria. Toda cultura tem um grupo de ídolos. E ídolo é todo Deus que você serve, que não é o Deus da tua vida. Todo gênero, toda geração, toda raça, todo indivíduo tem a possibilidade de ser idólatra naquilo que tem feito. E se a gente não definir, expor e destruir a idolatria na nossa vida, a gente vai viver uma vida de crente religioso. De crente que vai na igreja porque meu pai disse que era para eu ir. De crente que vai na igreja porque a igreja virou uma idolatria para ele. De crente que vai na igreja porque a denominação que ele pertence virou mais importante do que o Deus que ele serve. Olha só que coisa louca. Como discernir ídolos na sua vida e na minha vida? Porque essa palavra é minha. De novo, um ídolo é qualquer coisa que seja mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, razão de existir ou identidade. E eu vou te dar alguns exemplos de ídolos que são construídos hoje. E talvez você se escandalize com o que eu falo aqui agora. Mas eu falo isso com muita responsabilidade. Um dos ídolos que às vezes pode ser construído na sua vida sem você perceber, e olha que fala que alguém que defende isso com unhas e dentes, mas isso pode se tornar um ídolo, é a família. Família é a coisa mais preciosa que nós temos. Uma sociedade saudável, normalmente, é pautada por famílias saudáveis. Uma sociedade saudável, normalmente, é pautada por famílias estáveis, sólidas. Normalmente, num grupo onde há famílias sólidas, a tendência é que os problemas sejam menores. Ué, mas então por que isso é idolatria? Pode ser idolatria. Muitas vezes, quando pelo bem da família, você sacrifica coisas que vão influenciar diretamente na tua vida com Deus, você começa a criar um outro Deus dentro da tua família. Você quer um exemplo concreto? Famílias que não educam mais os seus filhos. Não, porque agora meu filho tem o direito de fazer o que ele quiser, pelo bem da minha família. Eu convivi com isso durante 6 anos, porque o modo francês é liberdade, igualdade e fraternidade. E isso é levado muito a sério. Tão a sério que se tornou um ídolo na vida das pessoas. Pais não educam mais seus filhos. Filhos, na França, são tratados como pequenos adultos e monstros. E eu não estou brincando. A pergunta que você chega, os adultos conversando sobre crianças é assim: como é que vai o pequeno diabo? É assim que ele pergunta sobre o seu filho. Como é que vai teu pequeno diabinho? Essa é a pergunta que fazem para saber como é que teu filho vai. Porque criança não pode brincar, criança não pode falar alto, criança tem que usar roupa de adulto, criança tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é um extremo da idolatria. Mas ao mesmo tempo, a liberdade de escolha de tudo isso e tal, deixa fazer o que quiser, deixa pensar do jeito que quiser, ele que vai decidir, ela que vai decidir, e não educa mais. Quantas mães e pais eu já ouvi falarem comigo, se arrependendo de atitudes como essa? Agora é tarde demais, eu mimei demais o meu filho, a minha filha, e agora eu estou colhendo as consequências de uma vida que eu achava que era boa. Quantas pessoas educam seus filhos com dinheiro? E mais uma vez eu quero falar para vocês que o que fazemos não tem nada a ver com quem nós somos. O que temos não tem nada a ver com quem nós somos. E às vezes as pessoas, ao invés de dar amor, carinho, atenção, bronca quando precisa dar, repreensão quando precisa dar dinheiro. Dá um iPad novo, dá o novo Xbox,
Dá o novo jogo. Por quê? Porque eu vou dar o novo jogo, aí meu filho vai se encher daquela televisão ali o dia inteiro e eu vou ter um pouco de paz aqui para fazer meu trabalho. É assim que eu educo meus filhos hoje em dia. Essa é a sociedade. Eu comprei uma briga com uma pessoa um dia desse, uma boa briga, né? Uma briga no bom sentido, que veio conversar comigo sobre a tecnologia aqui na igreja. Falando que na cabeça dela a gente tinha que a gente está investindo nas crianças é uma das prioridades da igreja, nós estamos investindo, as crianças estão crescendo, entendemos que isso é algo muito forte, muito sério, educar as crianças no caminho que elas devem andar. E aí a pessoa veio para mim e falou: não, mas o mundo hoje mudou, tem que dar um iPad para cada um, tem que botar um computador lá, tem que encher de televisão, porque isso é tecnologia, criança gosta disso. E eu sei, porque eu sou pai de 2, que a gente vai num restaurante e é muito mais fácil botar um iPad na mão dos meus filhos, que eu vou ter meia horinha, 40 minutos de sossego. Eu sei disso. Você acha que eu não sei? Eu tenho 2 em casa. Mas eu também sei que essa não é a melhor maneira de educar os meus filhos. Eu também sei que fazendo isso eu estou criando filhos incontroláveis. Eu também sei. Ah não, porque essa história de lúdico, de flanelógrafo, de brinquedinho, criança não gosta mais disso não. Eu falei: quem disse? É interessante como nas lojas de brinquedo de crianças, o lúdico está voltando à moda. Brinquedos de antigamente, hoje vende amarelinha. Você vai numa loja e tem amarelinha, você bota um negócio para brincar. Falar com um filho que gosta do Xbox ali, One, e gosta do Minecraft ou disso ou daquilo, que ele vai brincar de amarelinha, talvez, quase deu um ataque cardíaco na criança, né? Mas isso faz diferença. Famílias podem virar ídolos quando a nossa família representa mais para nós do que Deus tem falado aos nossos corações. E como eu falei, se você não é cristão, você talvez nunca tenha tido uma experiência, a gente vai falar sobre isso, com Deus. E eu não estou falando experiência com igreja, eu não estou falando experiência com religião e nem experiência com metodismo. Isso tudo está dentro de um quadrado, que às vezes é muito limitado e às vezes gera idolatria. Maridos e mulheres, que são coisas fundamentais. Eu sou um dos caras que vocês me conhecem, como eu defendo o casamento. Até porque existe um paradoxo aí, dizem que o casamento é uma instituição falida. Eu trabalhei com áudio, com tecnologia de som durante muitos anos, e o preço para se fazer um casamento, para se contratar serviços para um casamento, só aumenta. Uma fotografia, um vídeo, uma edição, uma mixagem, só aumenta. Eu falei: tem alguma coisa errada aí, se não tem procura, a oferta, né, diminui. Mas só aumenta. Eu tenho um amigo que tem uma empresa de vídeo, e que ele se especializou em casamento, e ele nunca teve tão bem de vida quanto ele está hoje. Viajando, está fazendo um casamento na Suíça agora e não para. Porque o casamento é uma instituição falida. Tem alguma coisa aí estranha nessa história. Todo mundo quer casar, todo mundo quer ser feliz. Isso é ótimo. Agora, maridos e mulheres podem se tornar ídolos, sabe quando? Quando a minha esposa se torna mais importante para mim do que Deus. Eu amo, eu não preciso falar isso aqui 2 vezes, porque ela sabe que eu amo a minha esposa, Dalila. Ela sabe disso. Até porque, né, eu fui o cara mais sortudo do mundo de casar com a mulher mais bonita do Rio de Janeiro, que nasceu em São Paulo por acidente e acabou caindo aqui no Rio. Foi ótimo para mim. Foi uma sorte danada. Do lado dela eu já não sei, mas do meu foi. Eu amo a minha mulher. Mas se um dia, apesar de ser difícil o que eu vou falar, se um dia a minha esposa morrer e a minha vida acabar, ela virou um ídolo para mim. Ela está mais importante do que coisas que deveriam ser importantes para mim, do que Deus. Vai ser muito complicado se isso acontecer. Mas se isso acontecer, Deus é maior. Pô, pastor, pegou pesado agora. Agora eu não vou mais poder cantar aquela musiquinha, eu não vivo sem você. Eu só estou colocando algumas coisas para a gente parar para pensar, porque idolatria é muito mais profundo. Quem sou eu passa por essas perguntas. Pô, será? O pastor está me chamando de idólatra? Qual é, pastor? Emprego. Rapidamente, isso aí eu não preciso falar muito. Emprego pode ser uma idolatria em uma semana.
Você sabia que a aposentadoria mata um monte de gente? Sabe por que mata um monte de gente? Porque essa pessoa que infarta, que morre, porque se aposentou, é uma pessoa que tem uma crise de identidade. E se ela tem uma crise de identidade, é porque talvez a identidade dela estivesse no lugar errado. Não em quem ela era, mas no que ela fazia. E você que está no meio da vida de trabalho, eu que estou no meio da vida de trabalho, precisamos parar para pensar que se a nossa carreira se tornou a nossa identidade, tem uma idolatria forte aí na nossa vida. Se tudo vai bem, a gente consegue disfarçar. Agora, se tudo vai mal, se eu perco o meu emprego, a minha vida acabou. E aí eu fico desesperado, porque minha carreira se tornou um ídolo para mim. E se você não pensava nisso, me desculpa ser tão direto, mas carreiras têm se tornado ídolos de tanta gente. Eu morei num país onde a culinária, a gastronomia é levada muito a sério. E era impressionante ver chefes com 2, 3 estrelas Michelin se suicidando. O cara tem tudo que todo mundo quis. Todo índice de sucesso na carreira. E aí ele de repente percebe que a carreira virou um grande ídolo e é mais pressão do que alegria, e ele vai lá e se mata. Isso acontecia não poucas vezes. A saúde rapidamente pode se tornar um ídolo para nós. Nós vivemos em uma sociedade em que o belo tem que ser esteticamente correspondente com a revista que está na banca de jornal. E se eu não tiver grana para bancar meu botox, minha plástica, isso e aquilo outro, eu vou ficar mal. E tem gente que morre porque coloca ídolos na sua saúde, porque tem que estar impecável. O comprometimento com a religião se torna ídolo na vida de muita gente. Eu sou religioso. Quando eu ouço esse comentário, eu fico até com medo. Porque de religiosos, Jesus às vezes queria distância. Muitos religiosos da época eram aqueles que mais mal falaram de Jesus e muitos daqueles que mandaram crucificar Jesus. Tem gente, eu não vou falar de outros porque eu não conheço tanto, mas tem gente que é mais metodista do que cristão e servo e discípulo de Jesus. E se esse é seu caso, me desculpa ser tão direto, mas quem sou eu? Talvez alguém que está idolatrando a área na sua vida. Porque Jesus tem que ser mais importante do que a sua família, do que a sua esposa, do que a sua religião, do que a igreja metodista, do que a igreja metodista de Botafogo. Filhos que são herança do Senhor, como diz a Bíblia, podem se tornar ídolos na nossa vida. Muitas pessoas querem projetar para os filhos aquilo que elas nunca foram e que eles não querem ser. E aí dá uma confusão danada. E vive vida em função de filho. E a gente tem que amar nossos filhos com todo o amor que a gente pode dar. Mas a gente não pode colocar ídolos nos nossos filhos. Se nossos filhos se tornam ídolos para nós, sem ele tudo acabou. São pessoas que quando crises acontecem, porque gente, não é porque nós somos crentes que nós deixamos de sofrer. Tem tantas coisas que gerou tantas coisas que nem existiam, mas Deus não deixou de ser Deus. Então se eu sou crente e fico doente, e eu não quero que isso aconteça, mas se isso acontece, e se eu morro, eu não vou duvidar de Deus porque eu morri, porque Deus continua sendo Deus. A diferença está aí, na experiência que eu tenho com Ele. Então, como é que eu vou discernir ídolos na minha vida? Falei alguns aqui, mas tem tantos. Tem gente que, se acontece um problema em casa, não, Deus não existe. Não, Deus não me ama mais. Não, porque meu filho ficou doente, eu não sei o que está acontecendo, não, porque a minha prima ficou doente. Mas a doença está no mundo todo. Se você pegar e for para a África, agora para a Somália, você vai ver coisas que você nunca viu na sua vida, talvez. Fruto de injustiça, fruto de miséria, fruto de pecado, fruto de opressão, fruto de idolatria. Mas é porque não está no nosso radar de visão. Mas se isso acontecer com o meu filho, aí Deus não gosta de mim.
Eu sempre tento ser frio e tirar o meu lado emocional da história, porque senão eu nem consigo falar essas coisas. Porque se o meu filho ficar doente, eu vou ficar mal, óbvio que vou, eu sou pai. Mas é nessas horas que o texto que a gente leu, não terás outros deuses diante de ti, tem que fazer total diferença na nossa vida. Que deuses eu tenho colocado no meu coração para responder quem sou eu? Como expor esses deuses? Porque nós temos que discernir, expor e destruir. Comparando isso com a minha vida diante de Deus. A partir do momento que coisas como essa que eu falei, carreira, trabalho, isso, tal, te levam para caminhos onde Deus e aquilo que Ele coloca sobre você começa a ser segundo plano, você está colocando um outro Deus na sua vida. Esse Deus pode ser um esporte, que é maravilhoso. Eu amo. Semana eu tomei um elogio, hoje de manhã eu tomei um elogio. Muito obrigado, tá, René? Você me elogiou. René é um cara aqui daqui que eu gostei mais um pouquinho, que falou que eu emagreci. Pô, tu tá voltando a correr, tá emagrecendo. Eu falei, valeu, tô voltando a correr, mas falta alguns quilinhos que eu quero perder. Mas o esporte tem se tornado ídolo na vida de tanta gente, que vai para um vício e fica viciado naquilo para se esconder atrás daquilo. Se eu começo a comparar isso com Deus e coloco no mesmo patamar ou um patamar acima, tem idolatria na minha vida. Como expor isso? Compara o tempo, a dedicação, a prioridade e a valorização que você dá a todas as coisas da sua vida e que você dá a possibilidade de uma experiência com Deus genuína. Compare, isso é pessoal e intransferível. Compare e você vai expor se existe foco de idolatria na sua vida ou não. Ô pastor, estava tão bem, era melhor ter ficado em casa hoje, estou ouvindo uma palavra dessa. Você fala, eu já falo lá, o cara tem um santo, eu não gosto de santo, então para mim eu não sou idólatra. Você vem me falar que eu posso estar idolatrando coisas? Desculpa, mas é isso mesmo. Mas há uma boa notícia para nós, porque eu sou um cara legal, eu sempre sou, né? Eu não gosto de má notícia, não. Porque a gente tem como destruir essa coisa toda na nossa vida. Idolatria está aí para ser destruída. Qualquer tipo de idolatria é ruim. Qualquer uma. Eu toquei, fui músico profissional durante muitos anos, e era impressionante ver como as pessoas se rebaixam por idolatria, por ídolos que são criados. Eu tocava com pessoas de gravadora, tal, viajava muito para tocar, e aí eu ia para lugares e a pessoa virava um Deus. E era impressionante, a pessoa chegava no camarim, a gente estava lá tocando, e ela começava, literalmente, se ajoelhava, começava a chorar, beijava, tentava tirar. Teve uma vez, e essa foi engraçada, tem uma função na banda, que é o hold. O hold é o seguinte, o hold é a pessoa que monta tudo, monta o cabo, afina o instrumento, nem toca, ele vai, monta tal. Então normalmente um projeto desse, quando você vai viajar, manda um hold ou dois juntos. E aí era bom demais, né? Porque principalmente minha mãe, quando eu comecei a gostar de música, tentou me levar para um lado mais simples, né? E eu resolvi ser baterista. Baterista é o primeiro a chegar, o último a sair, carrega um trombone, tem que ter calma, a namorada sofre, bota tudo apertado, prato em cima dela, baterista é assim. E aí eu fiquei feliz porque quando você começa a viver numa estrutura um pouco maior, você tem um hold, você tem um cara que você chega, tua bateria está montada, afinada, o som está passado, você senta, toca, levanta e vai embora. Olha que coisa boa! Mas o hold é um cara, não faz nada. Só fica ali. Aí a gente estava saindo de um estádio, que eu estava tocando, lá em Manaus. E aí vem uma menina, mas muito bonita, muito bonita. E o nosso hold, não é porque era ele não, coitado, mas ele era feinho demais. Esquisitinho. E vem uma menina e vem aquela fila de segurança e tal, e o cantor já na frente, né, com os 10 seguranças do lado dele, e os músicos que são, né, é a ordem hierárquica, né, normal, isso tem em qualquer lugar. Né, e os músicos ali e o hold passando por último. Como o hold estava passando por último, ele ficou mais longe dos seguranças. A menina, bonita demais, pulou e deu um agarrão e deu um beijo na boca dele. Eu fiquei olhando assim e falei, gente, não sabe nem quem é. E saiu feliz da vida, saiu,
elegeu o cantor, aí depois você ia ver que mas aquele ali não estava na foto. É uma idolatria que não acaba. A gente ficou brincando com ele o dia inteiro, né? O cara ganhou o dia, né? O cara ganhou o dia, acabou, tomei um beijo. Idolatria tem em todo lugar. Mas eu estou brincando aqui, mas isso é muito sério. Isso é muito sério, porque a idolatria tem travado a igreja. A idolatria tem travado a minha vida e a sua vida, de viver o que Deus tem para que a gente viva. Deus é muito simples nas suas perguntas, Ele pede para você fazer discípulos. E se você é crente, mais uma vez, se você não é crente, você não tem a sua obrigação. Mas se você é, você tem. E infelizmente, se eu perguntar aqui quantas pessoas cada um de nós tem discipulado diretamente, qual é o discípulo que Deus colocou na tua vida para amanhã você... Infelizmente, muitos de nós vão falar, não tenho, não sei nem fazer isso. Não, eu prefiro cuidar da minha vida primeiro. Talvez idolatrias estejam sendo colocadas à frente de Deus e por isso você não avança. Como destruir? Simples. O último texto que nós vamos ler aqui está lá no fim da Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 9. 1 João 1, 5 a 9. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é luz, e onde há luz não há trevas. A física já dizia que um corpo não ocupa dois lugares ao mesmo tempo. A pior coisa do mundo é tentar destruir esses ídolos que nós criamos nas nossas vidas com a nossa própria força. Psicólogos são bons, tratamentos são bacanas, projetos são interessantes, mas eu ainda creio, porque a minha história de vida me mostra isso. Fui trazido a uma igreja por uma questão familiar. Meus pais eram crentes, mas um dia na minha vida eu tive que perceber que Deus existe de verdade, porque senão eu ia ser o mais infeliz dos homens. E existem pessoas em igrejas hoje em dia sem essa certeza, religiosas. Isso é tão ruim, porque essas pessoas estão tentando viver a vida delas por seu próprio mérito e por artifícios religiosos. Aí o pastor diz que a gente tem que orar, a gente ora, mas eu nem sei se eu acredito que Deus existe. Sejamos sinceros. Como não cair nas tentações de idolatrar coisas da nossa vida se não tivermos algo maior do que elas? É uma troca. Não terás outros deuses diante de mim, só a mim adorarás. Deus é muito justo e muito sábio. Deus, Ele não te dá a possibilidade de coisas boas sem ter a possibilidade das coisas ótimas. Família é bom, esporte é bom, tudo isso é bom, mas quando vira ídolo, vira porque você tenta fazer disso a sua vida. E tem gente servindo a um Deus carrasco, um Deus triste, um Deus rancoroso, um Deus que é legalista, que fica olhando o pecado na vida dos outros. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é luz. E quando eu me submeto a falar, Deus, eu quero uma experiência contigo, se você existe, porque eu nem sei se existe, eu quero. E se nós estamos na igreja há muitos anos, o melhor da nossa vida, o melhor que você tem para fazer, para você, para mim, para a tua igreja, é admitir que talvez tenha um foco de idolatria na tua vida. E não é falar isso para o pastor da igreja.
mas é falar: Deus, eu acredito que você existe, eu acredito que você pode mudar a minha vida, mudar a minha história. O pior erro de muitos é querer viver vida de crente, de cristão, sem se converter, sem passar por uma experiência de verdade com Jesus. E o meu papel como líder de uma igreja é ser o primeiro a avisar: você vai se dar mal se fizer isso. Porque você vai entrar num ambiente religioso, mas vai perder o melhor da festa, que é uma experiência com Deus.